Opa, e aí, beleza? Hoje eu queria falar com vocês um pouco a respeito de normalização de dados, mas não exatamente ensinar normalização de dados. Eu não vou aqui nesse vídeo explicar como você vai da primeira forma normal à terceira forma normal para normalizar a sua base de dados. Na verdade, eu queria falar sobre outra coisa. Quando a gente começa a entrar no mundo dos dados e começa a estudar um pouco sobre, principalmente sobre Business Intelligence e análise de dados, a gente ouve muito, o OLTP não é para fazer análise e tal. O que é esse OLTP, né? O OLTP significa Online Transactional Process, né? Que no caso é o banco de dados voltado para transação, né? Então, se você tem um sistema que é transacional, ou seja, um sistema que vai operar transações ali no banco de dados o tempo todo, né? Você vai abrir uma transação, você vai fazer algumas alterações e depois encerrar aquela transação para manter consistência de dados, né? O tal do ACID do banco de dados. Então a gente está falando de um banco de dados transacional. E geralmente a gente escuta, o transacional não é para fazer análise, não é para fazer relatório, por isso que fica lento se você usar o transacional para fazer análise. Mas o pessoal geralmente não deixa isso muito claro. Para que o OLTP serve? Para que a gente normaliza os dados? Que ganho a gente tem normalizando os dados? Veja esse dataset. Esse dataset é basicamente o dataset de uma escola, onde nós temos informações sobre a classe, o professor, a matéria e os estudantes. Uma coisa que podemos notar desse dataset é que ele traz uma espécie de resumo sobre os dados de uma escola. Se a gente quisesse trazer um relatório, seria mais ou menos nesse formato que nós iríamos apresentar, onde a gente tem aqui por classe os professores que estão nessa classe, a matéria que o professor dá naquela classe e quais são os alunos que estão naquela classe pegando essa aula com aquele professor, certo? Mas se nós precisamos aumentar a consistência desses dados e normalizar esses dados para que tenhamos dados mais consistentes, a gente precisa mudar o formato desse dado. E por que a gente tomaria essa iniciativa? Por que normalizar esses dados? Por que deixá-los na terceira forma normal? A terceira forma normal é uma forma de diminuir anomalias no banco de dados, tanto anomalias de inserção, de deleção e de alteração, ou seja, anomalias de escrita no banco de dados. Então, por isso, nós fazemos a normalização do nosso banco de dados. E eu quero explicar para vocês porque um OLTP ele é bom para escrita, mas ele não é lá muito bom para consulta. Tendo esses dados em mente, eu já inseri esses dados dentro de um banco de dados e agora o que a gente precisa fazer é normalizá-los, criar uma modelagem de dados de modo a melhorar a performance de escrita e também de reduzir redundância, de diminuir duplicação vertical de dados e de minimizar anomalias. Como a gente poderia fazer isso? Para que possamos criar uma modelagem de dados de acordo com os dados que nós estamos vendo, nós precisamos evitar algumas coisas. A gente precisa que cada entidade dependa da sua própria chave primária. Os dados dessa tabela estão agrupados em granularidades diferentes, por isso ocorre duplicação vertical. Então o que nós precisamos fazer é normalizá-los de acordo com a terceira forma normal para que possamos diminuir ao máximo qualquer anomalia que possa vir a acontecer. E um efeito colateral dessa normalização vai ser otimizar esse banco de dados para escrita. E eu vou explicar para vocês por quê. Se fôssemos desenhar um modelo conceitual para aquele dataset, nós precisaríamos separar cada entidade em sua própria tabela. Ou seja, nós temos aqui a tabela professor, a tabela matéria, a tabela classe e a tabela aluno, que são dados que de cara a gente consegue enxergar naquele dataset. Nós temos aqui tabela que fala da entidade professor, entidade matéria, entidade classe e entidade aluno. Essas quatro tabelas que eu mencionei, elas estão facilmente visíveis no dataset em questão. Quando olhamos para o dataset, é exatamente isso que temos, mas existe um problema nesse dataset. Pode acontecer de um professor dar aula de mais de uma matéria. Sendo assim, se um professor pode dar aula em mais de uma matéria, como por exemplo o João Leno, esse relacionamento direto do professor para a tabela classe, esse relacionamento direto do professor para a matéria, ele não vai armazenar esse histórico. E também pode acontecer de um aluno frequentar mais de uma matéria aqui, né? Então, para que a gente possa eliminar qualquer problema de relacionamento, a gente precisa criar uma mapping table, uma tabela intermediária que guarde uma espécie de histórico dessas movimentações de dados. No modelo lógico, nós temos aqui todas as entidades já com seus campos e com suas chaves primárias definidas e suas chaves estrangeiras também definidas. Aqui, esse agrupamento de classes, ele existe para que não haja duplicação vertical. Então, o que nós estamos fazendo aqui com
com aquele dataset é simples. Um professor, ele pode dar aula em várias classes, em muitas classes, certo? É uma matéria por classe, aqui na definição que a gente desenhou, né? Uma classe pode servir a várias matérias e um aluno, ele pode participar de várias classes. Então, esse foi o modelo que a gente desenhou para obter a terceira forma normal. Com esse modelo persistido no banco de dados, nós podemos ver que nós temos aqui cada uma dessas tabelas que a gente desenhou lá no nosso diagrama materializada. E essas tabelas, por sua vez, elas guardam os dados daquele dataset. Mas nós podemos observar o seguinte: se eu entrar na tabela aluno, eu tenho apenas 5 alunos, porque aqui eu vou ter os alunos de forma distinta. Se eu entrar na tabela classe, eu vou ter as classes distintas e os seus relacionamentos. Se eu entro na tabela professor, eu vou ter os professores de maneira distinta. E se eu entro na tabela matéria, eu vou ter as matérias de maneira distinta. Como você pode ver, todas essas tabelas elas contêm muito menos linhas do que o dataset inicial contém. O dataset contém 37 linhas. Quando nós normalizamos e utilizamos uma tabela para cada entidade, nós diminuímos a quantidade de dados que são gravados no banco de dados. O efeito colateral disso é simplesmente que, como cada tabela tem muito menos dados do que o dataset original, quando a gente precisa fazer uma alteração, uma inserção ou uma deleção, a gente vai utilizar muito menos recursos do banco de dados, tá? Porque se a gente tem uma tabela gigante com muita duplicação vertical, e eu preciso alterar, por exemplo, o nome de algum dos alunos, como aquele aluno ele pode ter repetição vertical ao longo da tabela, eu vou ter que alterar muito mais linhas do que o necessário. Se eu mantenho a tabela de classes com a chave para a tabela de alunos, como a gente fez aqui, se eu precisar alterar o nome de um aluno, eu vou alterar uma linha. Eu vou lá na tabela de alunos, altero apenas uma linha. Nenhuma outra linha vai ser alterada. Por quê? A tabela de alunos possui uma coluna que é a chave primária daquela tabela. A chave primária é o que faz o link como chave estrangeira na tabela de agrupamento de classe. Então, se eu preciso alterar o nome de um aluno, eu vou alterar apenas o nome daquele aluno, alterando apenas uma linha. Da mesma forma, na tabela professor, se eu preciso alterar o nome do professor, eu vou alterar uma linha apenas da tabela professor. Eu não vou precisar alterar várias linhas de um dataset como o que a gente apresentou. Por quê? A tabela professor possui apenas os professores distintos e quando eu faço uma alteração, eu faço alteração no nome do professor. Mas aquela chave primária, ela não perde o seu vínculo. Se eu mudo o nome do professor Eustáquio, por exemplo, ele que possui a chave de número 103, a tabela que possui relacionamento com a tabela professor não vai sofrer nenhuma alteração, porque a chave continua 103. O que eu estou alterando é apenas o nome do professor. Sendo assim, eu estou alterando apenas uma linha do banco de dados. O banco de dados relacional é uma tecnologia que foi criada muitos anos atrás, por volta dos anos 70, e é uma tecnologia que está aí até hoje, por conta da sua capacidade de manter a integridade referencial do dado. E quando a gente diz integridade referencial, é justamente isso que a gente quer dizer. Se eu tenho uma tabela professor, que é a dona da entidade professor, e eu tenho uma outra tabela que tem relacionamento com a tabela professor, que no caso é a tabela classe, eu não posso ter um ID professor na tabela classe que não exista na tabela professor. Então é por isso que o OLTP é perfeito para escrita. Como vocês puderam ver, quando a gente precisa fazer alterações no OLTP, a gente vai alterar só o necessário. A gente não vai fazer uma alteração em massa para alterar milhares e milhares de linhas, porque a gente não está falando de um relatório, a gente não vai ter ali repetição vertical nos dados. A gente vai otimizar esses dados ao máximo possível para que só seja alterado o que realmente deve ser alterado, sem perder a referência dos dados. Deu para entender? Eu falei muito sobre o porquê que o OLTP é bom para escrita e eu acabei esquecendo de explicar por que ele não é tão bom para consulta, né? Então, rapidão aqui, ele não é bom para consulta porque como você tem seus dados mais desfragmentados em várias tabelas, como a gente pôde ver aí, a gente pegou um dataset e transformou esse dataset em várias outras tabelas, né? Como o dado fica mais desfragmentado, você tem que fazer vários joins para poder chegar no resultado que você quer, né? Você tem que seguir um certo caminho. Você tem que passar através de vários nós para poder retornar o resultado de um relatório, né? Para a gente poder pegar aquele dataset e recompor ele como um relatório, a gente teria que fazer joins entre todas as tabelas que a gente criou. E isso acaba deixando o resultado mais lento, né? Acaba deixando o retorno da consulta mais lento. É isso. Bom, era isso. O vídeo era só para explicar
por que o OLTP é perfeito para fazer escrita e por que a gente normaliza os dados. É basicamente para isso, para minimizar as alterações do banco de dados, conseguir uma maior performance e eliminar anomalias de escrita, seja ela de alteração, de exclusão ou de inserção. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí no canal. Se possível, sempre que der, toda terça-feira vai ter vídeo às 11 horas. Vídeos nesse teor, tentando explicar de maneira mais simples um assunto que parece ser complexo, né? E se minha explicação não ficou muito clara, escreve aí embaixo como você acha que eu posso melhorar as explicações que eu dou aqui nesse tipo de tema relacionado à arquitetura de dados. Beleza? Abraço!